O Império Romano. Como uma pequena cidade conquistou grande parte do mundo conhecido. Vamos te explicar como Roma passou de uma pequena cidade às margens do rio Tibre para um dos maiores impérios da história, destacando sua organização, exército, engenharia e legado. Há mais de 2000 anos, existia uma pequena cidade localizada na Península Itálica. Nada indicava que ela se tornaria uma das maiores potências da história. Mesmo assim, Roma conquistou territórios em 3 continentes, construiu estradas que ainda influenciam a engenharia moderna, criou leis que inspiraram sistemas jurídicos atuais e deixou marcas que continuam presentes em nosso dia a dia. Como isso foi possível? Hoje vamos descobrir como nasceu e cresceu o poderoso Império Romano. O nascimento de Roma. Segundo a tradição romana, a cidade foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo. A história conta que eles foram abandonados quando ainda eram bebês e salvos por uma loba. Embora essa narrativa faça parte da mitologia, os arqueólogos acreditam que Roma realmente surgiu da união de pequenas aldeias por volta do século 8 a.C. Sua posição próxima ao rio Tibre facilitava o comércio, a agricultura e a comunicação com outras regiões. Da monarquia à república. Nos primeiros séculos, Roma foi governada por reis. Mais tarde, os romanos decidiram mudar seu sistema político. Nasceu então a República Romana. Em vez de um único governante, diferentes magistrados e o Senado passaram a dividir responsabilidades. Apesar de não ser uma democracia como a atual, essa organização permitiu maior estabilidade e ajudou Roma a crescer. O exército romano. Um dos maiores segredos do sucesso romano foi seu exército. As legiões eram extremamente disciplinadas e bem treinadas. Os soldados recebiam equipamentos padronizados e seguiam estratégias cuidadosamente planejadas. Além de lutar, construíam pontes, fortalezas e estradas durante as campanhas. Essa capacidade permitia conquistar territórios e mantê-los conectados ao restante do império. Estradas que mudaram a história. Os romanos construíram milhares de quilômetros de estradas. Muitas eram tão bem feitas que partes delas ainda existem. Essas vias aceleravam o transporte de mercadorias, tropas e informações. Por isso surgiu a famosa expressão: todos os caminhos levam a Roma. Embora originalmente não fosse um mapa literal, ela simboliza a importância da cidade como centro do império. A vida nas cidades romanas. As cidades romanas eram centros de comércio e convivência. Muitas possuíam sistemas de abastecimento de água por meio de aquedutos, além de banhos públicos, mercados e grandes arenas para espetáculos. A vida urbana era intensa e o império reunia pessoas de diferentes povos, idiomas e tradições. Júlio César e as mudanças em Roma. Entre os personagens mais conhecidos da história romana está Júlio César. Ele ampliou o território de Roma e acumulou enorme influência política. Suas decisões provocaram conflitos internos que mudaram os rumos da República. Após esse período de instabilidade, Roma iniciou a transição para o sistema imperial. O nascimento do Império. Com Augusto, considerado o primeiro imperador romano, iniciou-se um período de grande estabilidade conhecido como Pax Romana. Durante cerca de 2 séculos, muitas regiões viveram relativa paz, favorecendo o comércio, a construção de cidades e o desenvolvimento econômico. Foi nessa época que o Império alcançou seu auge. Curiosidade histórica. Mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente, muitos elementos da cultura romana continuaram presentes. Os algarismos romanos ainda aparecem em relógios, livros, monumentos e eventos esportivos. Além disso, diversas línguas modernas, como o português, o espanhol, o francês e o italiano, têm origem no latim, idioma oficial de Roma. Desafio do conhecimento. Agora é sua vez. Qual dessas obras contribuiu diretamente para integrar o enorme território romano? As estradas, as pirâmides, ou apenas muralhas? Pense um pouco. Se você respondeu estradas, acertou. Elas permitiam que soldados, comerciantes e mensagens viajassem com rapidez por todo o império. Vamos resumir. Hoje vimos que Roma começou como uma pequena cidade e se transformou em um dos maiores impérios da história.
Sua organização política, seu exército disciplinado, suas obras de engenharia e sua cultura deixaram um legado que ainda influencia o mundo moderno. Compreender Roma é entender parte das origens da sociedade ocidental. Nenhum império dura para sempre. Após séculos de poder, Roma enfrentou crises políticas, dificuldades econômicas e invasões que mudaram completamente a história da Europa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue viajando conosco pela história, porque conhecer o passado nos ajuda a compreender o presente. Até o próximo episódio.